tarde, está no nosso programa 30 Minutos, sempre trazendo boas informações para você daqui que acontece na região do ABC, também a questão profissional, que hoje todo mundo precisa mais ainda se reciclar, se preparar, mostrar para você e para o mundo como você vai se apresentar. Por isso nós temos aqui a participação da Solange Taíra, que é psicóloga, é coach, professora, palestrante e nossa amiga, e vai trazer aqui boas informações para você. Muito boa tarde. Tudo bem, Solange? Tudo bem, Walter. Prazer estar aqui com você hoje. Me fala uma coisa, de psicóloga a coach, qual que é essa transformação? Qual que é a diferença de uma coisa e do outro? Porque as duas coisas me parecem estarem muito próximas, ou não? Olha, a sua pergunta é extremamente interessante, porque um dos fundamentos básicos do coaching é a gente deixar muito claro o que é coaching e as diferenças. A minha primeira formação foi psicóloga, né? Então eu trabalho ainda com a clínica, trabalho na área da educação. A diferença é que na área da psicologia o foco é tratamento, o foco é diagnóstico, o foco é acompanhamento específico para cuidar da saúde mental. O processo de coaching é um programa de desenvolvimento de competências. Ele é focado, ele é objetivo, ele é desenvolvido num tempo determinado. Então, existe uma diferença muito clara para o profissional ou para a pessoa que está buscando um dos serviços. Mas eu confesso a você que, para mim, enquanto psicóloga, isso só auxiliou na minha atuação de coaching. E como coaching, o fato de ser psicóloga também só auxilia. Então, enquanto profissional, para mim, na minha formação, na minha atuação, no meu desempenho, na minha performance, ele é muito enriquecedor. Mas para o cliente, na prestação do serviço, são coisas bem diferentes. É que eu fiz essa pergunta até pensando assim, né? Porque não visto como um tratamento, mas como um alinhamento, colocando num caminho a pessoa que faz o coach, é isso? Sim, porque ambos estão buscando o desenvolvimento, estão buscando a saúde. É que a retórica e o conteúdo, o desenvolvimento das estratégias são diferentes, né? Eu cheguei a ler também um artigo sobre isso e dizia-se o seguinte, mas da mesma forma que na psicologia a pessoa tem aquela dificuldade de ir buscar um profissional, no coach também tem a mesma coisa. Como que a pessoa acaba se abrindo realmente para saber, não, eu preciso de um coach? Como que é esse relacionamento? Como as pessoas te procuram? Elas te procuram, você procura elas ou são pessoas que são indicadas? Como que é feito isso? Normalmente, a grande maioria é indicação, Walter. É indicação. São profissionais que já conhecem meu trabalho e que, por conta do resultado, por conta do desempenho, acabam fazendo a indicação, né? Na psicologia, num processo terapêutico, a retórica ela tem a ver com o passado. Então, você quer entender o que aconteceu, como a pessoa percebeu a situação, está vinculado a um diagnóstico, está vinculado a um tratamento. Não tem uma perspectiva exata de tempo. Então, normalmente, para uma pessoa que vem em processo terapêutico, eu sempre digo a ela, de 3 a 6 meses de terapia semanal, para você começar a sentir os benefícios, para você se apropriar disso. Fala-se muito do passado para a gente poder resignificar, entender melhor o presente e aí projetar um futuro mais saudável, mais equilibrado, mais sustentável. Então, o primeiro foco de diferença é a questão do tempo. Num processo de coaching, é muito mais focado e a retórica é futuro. Em um processo de coaching, a gente não fala de passado, a gente fala de metas, objetivos, futuros. Onde você está e onde você quer chegar. E a diferença é a questão do tempo também. É um processo, como uma metodologia de desenvolvimento de competências, ele é objetivo, ele é prático, ele é pragmático. É onde o profissional está e onde ele quer chegar. Então, a média é de 10 a 12 reuniões. Podendo ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem algum profissional hoje que se dedica mais a querer fazer o coaching? Não de ser o profissional do coaching, que acaba procurando o coaching? Na minha experiência, Walter, o que eu percebo? Eu trabalho muito com desenvolvimento de competências de liderança. Então, o perfil do meu cliente é o profissional que trabalha no meio corporativo, que tem a sua empresa e que tem seu cargo de gestão. Então, o cargo de gestão e liderança hoje é um grande desafio, né? Você lidar com as pessoas é um grande desafio. Então, você se qualificar, desenvolver novas competências, ter uma boa comunicação, ser assertivo, uma boa tomada de decisão, tudo isso tem a ver com competências e habilidades, né? Que você tem que ter enquanto profissional para estimular e tirar isso da sua equipe.
Então, o perfil das pessoas que eu atendo hoje são profissionais em cargos de liderança que têm o seu próprio negócio, que têm um negócio familiar, profissionais em empresas grande, pequena, nacional, multinacional. Esse é o perfil que eu atuo, né? Que eu acabo trabalhando um pouco mais. Tenho profissionais e faço também trabalhos com pessoa física, que são pessoas que têm os seus objetivos e metas pessoais e querem trabalhar isso aí. Mas a porcentagem é um pouco menor. A maioria dos meus clientes... Tem qualificação hoje para quem quer ser coach? Como que você se prepara para ser coach? Ah, tem. E uma referência bastante interessante, porque, querendo ou não, o coaching hoje, ele está sendo muito divulgado, né? E para mim, como profissional, às vezes até eu percebo um certo desgaste do termo, da palavra, do processo. Então, assim, muitas escolas de formação, muitos profissionais atuando, mas a minha sugestão é que, assim, no Brasil, o coaching é uma coisa nova agora, mas fora do Brasil, em outros países, ele já é uma coisa mais consolidada. Então, por exemplo, a gente tem a ICF, que é a Federação Internacional de Coaching, que é um órgão sem fins lucrativos, foi fundada em 1995. Qual é o objetivo? Recente. Qual é o objetivo da ICF? É estar pesquisando, é estar ajudando nas melhores práticas de coaching. Então, essa federação está em 135 países, tem mais ou menos 30 mil membros. No Brasil, acredito que são 500 e poucos membros. Então, essa federação, ela segue normas específicas de competências, de código de ética, e ele acredita, a palavra que eles usam é essa, eles acreditam escolas pelo mundo. É como se fosse um selo de qualidade. Se você tem uma escola que tem um selo de qualidade, que tem a credencial da ICF, é uma garantia de que é uma escola que vai fazer uma boa formação desse profissional. Porque tem todo um processo de acompanhamento, de auditoria, de conteúdo que essa escola está desenvolvendo com esse aluno, com essa pessoa que vai atuar como coach. E além de fazer isso com as escolas, a ICF também credencia profissionais. Então, ele tem um código de ética, ele tem competências específicas, então você tem que comprovar horas de atuação, você tem que comprovar o nível e a quantidade de horas da sua formação, você tem prova oral, você tem prova escrita. Então, a minha sugestão para quem busca ou tem interesse num processo de coaching, procure por escolas que são credenciadas pela ICF, a Federação Internacional de Coaching. Quando eu lembro em coach hoje, a primeira palavra em português que me vem é técnico. Sim. É essa a ideia? Correto. Porque a gente vê assim, coach, mas o que é coach? Coach é quem te dá técnicas para você fazer alguma coisa. Pensando na tradução, é correto, é técnico. Tanto é que você vê hoje no mercado coaching de um educador físico, coach nutricional, coach para projetos de vida e transformação, coach para criança. E qual que é a sua tradução? Para mim, que trabalho nessa área profissional, é o coaching como desenvolvimento de competências específicas. E o que diferencia o coaching de outras áreas, o que é bastante interessante, que é diferente de um treinamento, que é diferente de uma consultoria, que é diferente de um counseling. Vou dar um exemplo. Por exemplo, em um treinamento, você tem um aporte de conteúdo e informação. Então, o participante está mais receptivo, a informação está vindo. Se você está numa consultoria, o profissional já tem um know-how, você vai mostrar quais são os problemas que você tem e ele vai te identificar possíveis soluções. Se você está fazendo uma mentoria, é alguém que está muito além, tem muito mais conhecimento do negócio e vai te dar o caminho das pedras. No processo de coaching, isso é bem diferente. No processo de coaching, a gente ajuda através da metodologia e das ferramentas a fazer com que a pessoa tenha os insights. A pessoa encontre as próprias respostas. Por isso que ele é significativamente mais motivador. Por isso que em termos de resultado ele é exponencialmente diferente. Porque quando você está num treinamento, que é super válido, é super importante, você está tendo o aporte de informação, você está recebendo. Em um processo de coaching, você pode ter um insight. Você pode ter a oportunidade de encontrar a própria resposta. Então, a tua motivação para a ação, ela é muito maior. Então, assim,
Não quero descaracterizar. Existe o valor do treinamento, do counseling, da consultoria, que eu acho sensacional. Só que às vezes tem determinados momentos da sua carreira, determinados momentos da sua empresa, que você precisa mais de uma coisa ou outra. Depende da tua necessidade. Vamos ver depende da tua demanda. Que nem eu sou um cara tímido, né? É mais problema para um coach ou para um psicólogo? Olha, eu acho que essa timidez eu teria que estar investigando como é que você quer lidar com isso. Maldade, dizer que eu sou tímido é uma tremenda maldade, viu? Mas só quis dar um exemplo para... Não, mas a pessoa que está assistindo pode ter isso. Então a questão é, para o seu futuro, para a sua vida é isso. Hoje isso te incomoda? Você quer mudar? Você quer transformar? Normalmente é isso, né? Então, se de repente a pessoa já sofreu muito, já teve muitos problemas, e tem até alguns traumas por conta de um bullying, por conta de muito preconceito, por conta de ter perdido vagas, ter sido prejudicado no trabalho, de repente rever um pouquinho essa questão num processo terapêutico pode ajudar. Mas, se ao mesmo tempo ele está extremamente disposto, apareceu nos próximos meses, vai aparecer uma oportunidade, só que esse é um ponto de atenção, ele precisa melhorar, ele precisa de uma intervenção rápida, mais assertiva, com ferramentas mais concretas, de repente, um processo de coaching. Daqui 2 meses ele tem uma apresentação extremamente importante. Como é que ele supera isso? De repente, uma estratégia, uma ferramenta de coaching pode ajudar. Então, depende um pouco do objetivo, depende muito do objetivo da pessoa. O que ela quer? Porque a gente vê muito isso, né? Principalmente na faculdade, né? Fala, pô, aquele é um grande juiz, um grande promotor e tudo mais, mas chega na sala de aula e não consegue transmitir aquilo para uma sala de aula e tudo mais. Talvez seja questão de um acompanhamento, né? Por isso que eu fico na dúvida, né? É questão psicológica ou é questão técnica, né? É isso que precisava, na minha cabeça, ainda entender o que é uma coisa, o que é outra. Eu acho que é extremamente interessante, porque quando a gente fala de mercado de trabalho hoje, eu acho que conhecimento do negócio é extremamente importante, independente da área da sua atuação, você tem que ter conhecimento da tua área, você tem que se apropriar de uma boa experiência, de bons cursos, boa formação continuada. Mas você também precisa entender de tecnologia, qual é o impacto que a tecnologia está causando na sua área. E você também tem que desenvolver habilidades comportamentais, né? Que no mundo corporativo chamam de soft skills, na área da educação chama-se de habilidades socioemocionais. Então, assim, para você lidar bem, para você se posicionar bem na sua área de atuação, eu acho que não é uma coisa ou outra, é esse conjunto. Né? São as habilidades técnicas, é o conhecimento do negócio e as habilidades comportamentais. Muito bem, então nós estamos fazendo no nosso programa aqui hoje sobre coach. Se você tem mais algumas dúvidas, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já com mais informações com você aqui, com a participação da Solange, para você poder interagir conosco aqui na TV Grande ABC. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos a To Go no Grande ABC. Confira os endereços da To Go, o seu mercado de congelados do ABC. A To Go oferece variedades em produtos congelados, um conceito de loja atacado e varejo, com produtos e custos baixíssimos. São 8 categorias: massas, pães de queijo, salgados, legumes, frutas, sobremesas, sopas e cremes. E uma linha deliciosa de sorvetes em massa, palitos e artesanais. To Go, mais prático, mais rápido, mais econômico. Muito bem, então volta aqui no nosso programa, hoje com a Solange Taíra. A Solange, ela é psicóloga, professora, coach profissional, credenciada pela Federação Internacional de Coaching, que é uma palavra bem grande aqui, pós-graduada em pedagogia empresarial, pós-graduada em gestão de pessoas, um currículo enorme aqui que é muita coisa para a gente passar tudo. Mas ela atende na rua Visconde Caeté 47, Sala 2, Vila Califórnia, São Paulo. O telefone, se você quiser anotar aí, é 99961 1969. Vou repetir, 99961 1969. E o site www.solangetaíra, esse Taíra tem um H no meio.com.br. Pedi desculpa para você hoje, nós estamos sem o GC aqui, por isso que eu estou lendo aqui, para você ter conhecimento. A Solange também acabou mandando algumas fotos para nós aqui de alguns eventos que ela participou. Vou pedir para a produção soltar e nós vamos comentar um pouquinho desse trabalho da Solange no dia a dia. Onde você está aqui, Solange? Aí foi num teatro, no Tatuapé, trabalhando com pais e alunos de um colégio, para falar sobre os desafios do futuro profissional, do futuro do profissional, né? Então, falando com a galerinha adolescentes, né, e os pais. Tem idade para fazer coaching? Não. Existem profissionais atuando com crianças, profissionais atuando com famílias, então não existe uma idade limite. Eu atuo com adultos, né? Mas eu tenho colegas, eu tenho profissionais que fazem trabalho. Assim, até a escola canadense da qual eu fiz a minha formação já disponibilizou uma especialização para profissionais trabalharem com pais, para melhorar a educação e a condução da educação dos filhos. Então, na sua carteira, ou também fora da sua carteira, que você tenha conhecimento, quem faz mais coach, o homem ou a mulher? E na minha experiência, isso tá igual. Está equilibrado. Tenho, Vamos ver a próxima foto. Toca aí. Oba, eu também. Aí também foi com educadores, foi com profissionais, né, na época de planejamento de início de ano. Então, trabalhar as competências e habilidades essenciais para lidar com a educação hoje, que é um grande desafio, né? Então, lidar com esse jovem, lidar com essa criança, trabalhar em equipe da melhor maneira possível, estar sempre se atualizando, porque é uma briga boa, né? A molecada tem toda uma vida digital ao toque dos dedos, né? Acessível à mão. Muitos aprendem por janela de carro e de avião, de navio. Então, o professor, o educador, ele tem que ter um know-how, ele tem que ter uma habilidade diferenciada para lidar com esse novo jovem, com essa nova criança. É muito rápido, né? Eles são muito rápidos. É muito rápido, então você tem que ter conhecimento, você tem que ter habilidade, você tem que cuidar do relacionamento. Esses desafios de competências comportamentais, ele está aparecendo em todas as áreas, né? No âmbito educacional, no âmbito profissional, na construção da carreira,
no jovem, né, no trainee, no estagiário, no jovem aprendiz, né, nas empresas familiares para cuidar da sucessão. Então, assim, habilidades comportamentais são habilidades essenciais nas mais diferentes áreas, né? Muito bem. Próxima foto. Essa também foi nesse evento. Também nesse trabalho. No site tem um pouco mais, no Instagram está mais atualizado. Como que é a literatura hoje em questão do coach? Porque como você falou que a federação é de 95, é muito jovem. Já tem literatura nacional, inclusive? Sim. A minha sugestão tem uma profissional da qual ela é bastante atuante nessa escola canadense que eu comentei. O nome dela é Marilyn Atkinson. Então, ela tem uma coleção de 3 livros falando de coaching. São extremamente enriquecedores. Tem um outro profissional também da minha primeira formação, que chama-se Randy Di Stefano, que ele é o profissional que atua e desenvolve o curso no ICI. Também tem um livro sensacional que ele fala de coaching de liderança. É muito bom. Tem o Marshall Goldsmith também, que é extremamente bacana o livro dele. Ele tem um livro que chama Gatilhos. E tem um outro também que chama-se Coach Evolutivo, de um profissional. Puxa vida, agora deu branco. Eu vou lembrar, tem mais um que é extremamente enriquecedor. São bibliografias, são livros que estão disponíveis aí, que a gente pode estar acessando, que você tenha certeza de que é um conteúdo de qualidade, né? Esses são os que eu gosto, são as minhas referências, né? Mas como a gente falou, tem um mundo de profissionais aí trabalhando na área, editando livros, divulgando nas redes sociais, nas mídias. Esse que eu citei são os que eu gosto. Logicamente, como pode falar que é uma ciência? Sim, sem dúvida. É uma ciência. Começa a abrir tentáculos, né? Outro dia eu vi alguma coisa sobre coach quântico, que era mais para estudar o próprio corpo da pessoa na atuação. Já viu alguma coisa disso? Então, ou invenção, então já começam a inventar de tudo? Eu acho que um pouco é exagero, sabe? Tanto é que dia 3 de setembro teve audiência, né, a respeito da criminalização do coaching, né? Criminalização? No Senado. Então, na TV Senado, uma série de profissionais falando. Então, foi um debate por conta de um projeto de lei de criminalizar a atuação do coaching nesse sentido, de que ele não pode estar atrelando a atuação de coaching a essas palavras quântico, transformação, esses nomes mais etéreos, para não ter muita criatividade em cima. Então, foi bastante interessante, né? Ouvi o relato de profissionais de várias escolas, de ter um representante lá da ICF e tal. Então, tem que ter esse cuidado, né? Porque como a palavra ela é comercialmente interessante, todo mundo utiliza o coaching para falar de várias coisas diferentes. Então, eu acredito que tem um certo exagero, tem uma certa cautela e tem que ter uma certa cautela. Então, a pessoa que quer procurar para se formar ou fazer alguma coisa nessa área, eu acho que tem que buscar uma informação, né? Porque tem muita coisa surgindo e eu acho que também é muita coisa que não faz muito sentido, porque é como se fosse um modismo agora, né? Então, tem que ter uma certa cautela. Como eu falei no início, a minha sugestão, procure escolas que têm a ver com a ICF, profissionais que são credenciados. Eu acredito que é meio uma linha de seleção. Mas eu acredito também que esse modismo, esse excesso, o mercado vai fazer uma autosseleção, né? Então, houve um boom de formação, houve um boom de escolas, mas o tempo vai ser o melhor julgador nesse sentido, né? Vai ter uma seleção natural. Tem um coach, assim, toda a área tem uma estrela. Quem que é a estrela do coach hoje no Brasil e no mundo? Porque quem deve ter tido alguém que teve um destaque aí para começar essa questão dos treinamentos, não é assim? Eu acho que no mundo que tem uma grande referência, que é bem comentado, é o Marshall Goldsmith,
né? Por quê? Eu acho que é pelo tempo de atuação dele na área corporativa, lidando com grandes líderes, com profissionais e presidentes de grandes empresas, né? Conquistando resultados significativos no auxílio desses profissionais. E aí eu acho que com o tempo, os estudos, as descobertas em relação à metodologia, ele foi acompanhando, se apropriando. Acredito que no mundo hoje ele seja uma grande referência, né? Dos vamos dizer assim, pacientes, eu não sei, como chama quem faz coach? No psicólogo é o paciente, e no coach, quem faz coach, o que é? No coaching a gente chama de cliente, mas a gente também chama, o nome técnico é coach, né? Então, o profissional que atua, que desenvolve a ferramenta é o coach. O processo é coaching e o cliente, o profissional que passa pelo processo é o coach, né? Então, é o termo mais técnico que a gente utiliza, né? Você lembra de alguma passagem dessa sua área profissional que daria para até a gente ilustrar em termos da pessoa se habilitar, de vencer, de passar o processo? Porque normalmente eu lembro até de coisas na minha área mesmo como professor, que a gente acaba, como dizendo, fazendo a reciclagem, onde você aprende para poder ter uma técnica melhor. Vocês ensinam técnicas? Né? Se é um técnico, ensina técnica ou trabalho a questão do sensorial mesmo da pessoa, da questão da criatividade dela? Como que é feito esse, vamos dizer, como se a gente fosse fazer uma aula agora pequenininha aqui. O que você trabalha exatamente no seu coach? A pessoa que decide. Quando a gente inicia um processo, a gente faz um assessment, a gente faz uma avaliação, analisando quais são os objetivos futuros e o que a pessoa precisa e quer desenvolver. Então, num programa de 10 a 12 reuniões, normalmente eu sinalizo e levanto com o profissional 8 indicadores. Ele decide, eu preciso melhorar a minha assertividade, a minha comunicação com os meus liderados, a minha tomada de decisão tem que ser mais rápida, eu preciso ser um pouquinho mais tolerante, eu não tenho muita paciência com a minha equipe. A pessoa decide o que ela quer. E aí, a cada reunião, a gente vem com uma metodologia, vem com uma estrutura, vem com uma ferramenta para ele ter os insights e criar um plano de ação. Então, para desenvolver isso, ele precisa fazer isso, isso e isso. E aí ele tem um tempo de aplicação. Então, depende muito da pessoa, ela é muito dona do processo. Mas é claro que, assim, quando a empresa está me contratando, quando é um contrato jurídico, você tem a expectativa e as metas que têm que estar alinhadas com a empresa. Então, normalmente, o gestor desses profissionais me dá uma referência. Tal profissional, eu preciso que desenvolva isso, isso e isso, tal profissional, isso, isso e isso. Então, quando a gente está atuando no meio corporativo, a gente já tem essa referência, a gente já tem esse dado que vem da empresa, do RH ou do próprio gestor. E aí a gente vai consolidando e vai ampliando isso com o profissional. E ela precisa estudar, precisa treinar, ou simplesmente é o fato do... também como chama a sessão? Então, a sessão, como eu falei em outro momento, né, como as ferramentas auxiliam o insight, a percepção da própria resposta, é extremamente ver como é interessante, a pessoa sai da reunião e ela já aplica. Então, a motivação, o interesse, o engajamento com o processo é muito diferente. Então, uma reunião bem desenvolvida, uma boa reunião de coaching, a pessoa já sai alinhada, desenvolvendo. Já sai com vontade de aplicar. Tanto é que, normalmente, um tempo bacana é de 15 em 15 dias, para que a pessoa tenha o tempo de aplicar. Muito bem. Nós falamos aqui com a Solange Taíra. Vou deixar novamente o telefone, 99961-1969. Repetindo, 99961-1969. Solange, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui à disposição e também em breve você vai ver mais matérias aqui da Solange no jornal ABC Repórter. Obrigado, boa tarde, até mais. Obrigada.